As três miúdas mais cool da capital têm todos os dias opiniões controversas sobre as situações menos inesperadas. Porto, Coimbra e Setúbal, representadas no Drive-In da Mega Hits. Conhece a Catarina Maia, Maria Petronilho e Madalena Costa no formato podcast do programa que podes ouvir a qualquer dia e hora nas plataformas digitais. São Miguel é incrível, os Açores são incríveis, sejamos honestos. Enquanto preparávamos a primeira temporada, havia algum receio das comunidades locais. O que é que estamos a fazer e a tocar em assuntos que são delicados, pessoas que sofreram, famílias que sofreram. Agora já sabendo o que é que estamos a fazer, que era uma ficção, que até de alguma forma mostrava uma população de rabo de peixe muito digna, não é? E que apesar de tomar muitas decisões erradas, tenta fazer o bem sempre, não é? Portanto, já sabendo isso, foi completamente diferente. Nós fomos recebidos de braços abertos nos Açores, em Rabo de Peixe em particular, mas em geral nos Açores. Esta série é claramente açoriana, eu sou claramente açoriano e quisemos que fosse muito açoriana. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por três jornalistas que nas horas vagas consomem muito e mesmo muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e sou um especialista no jogo da marralhinha. Eu sou a Inês Braga Sampaio e gosto muito de queijo, mas o meu favorito não é o queijo de São Jorge. Eu sou a Daniela Espírito Santo e se um dia for rica vou investir na exportação de quima de maracujá para o continente. E vem mesmo a calhar, porque o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que Augusto Fraga, o criador da série portuguesa de Netflix Rabo de Peixe, que se passa precisamente nos Açores. Olá Augusto, obrigada por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. E vamos lá ver que ainda nem a segunda temporada se estreou e já tivemos a confirmação de que haverá uma terceira. E sabemos, ou pelo menos eu sei, ou acho que é melhor que a primeira. A segunda temporada é mais madura, mantém o ADN, obviamente, da primeira temporada, ou seja, os palavrões e a falta de pronúncia. Não, tem a energia do grupo, a amizade, isso tudo que foi a primeira temporada de Rabo de Peixe e os sonhos, não é? Versus a realidade e o tomar decisões erradas que nos explodem na cara depois, não é? Tem isso tudo, mas também tem, parece-me, mais maturidade na escrita, mais maturidade na realização e penso que no acting também. Muito bem, já vamos desenvolver esse assunto e vamos pôr-te um bocadinho no grelhador como um peixe, mas primeiro vamos às notícias. Para começar, damos um salto à HBO Max, onde esta semana se estreia a primeira parte do documentário sobre Billy Joel. A altura perfeita para te contar, Inês, que quando fui ao Tribeca Festival em Nova York, tive a oportunidade de assistir à estreia mundial deste documentário no icónico Beacon Theatre. Então tudo só para dizer que estiveste no Beacon Theatre. E conheceste o Billy Joel já agora? Não, que ele está recuperado de uma doença, mas foi a figura central de uma noite onde, claro está, foi muito homenageado. Fez todo o sentido, uma vez que falar de Billy Joel é falar de Nova York. Não posso dar muitos detalhes do que vi na sala, porque não queremos fazer spoiler, mas posso adiantar que o sentido do humor do cantor de Uptown Girl fez metade do documentário, que é realmente intimista. Há depoimentos de gente famosa como o Paul McCartney, Bruce Springsteen, a Pink e a ex-mulher que ele roubou, entre aspas, ao melhor amigo. Não é entre aspas, mas pronto. Mas não digo para não estragar a surpresa. O Billy Joel não esteve na estreia, mas sabes quem é que esteve? O Tom Hanks. Estava mesmo sentado na fila atrás de mim. Ele é um dos produtores do documentário e fez questão de estar presente na estreia, muito entusiasmado, devo adicionar. Antes, na passadeira vermelha, explicou aos jornalistas como é que o seu envolvimento tão improvável aconteceu. Às vezes há coisas que simplesmente nos caem no colo e pensamos, como é que isto aconteceu? Uma dessas situações foi quando me pediram ajuda para um documentário sobre o Billy Joel. Eu disse, ia pedir-te ajuda para arranjar bilhetes para o Billy Joel. Portanto, termos conseguido ajudar-nos mutuamente é algo incrível. Não sei quanto a vocês, mas a certa altura ouvi uma canção que era como um filme na minha cabeça, sobre um homem a tocar piano num bar e todas as personagens que lá estavam. Acontece que esse homem era o Billy Joel e ele acabou por fazer parte da banda sonora da minha vida. Billy Joel and So It Goes está dividida em duas partes. A primeira fica disponível já este sábado, dia 19, a segunda estreia-se no seguinte, ambas no HBO Max. Podemos continuar para já nos serviços de streaming, porque também há novidades na Sky Showtime. A série Mobland, Terra de Bandidos, foi renovada para uma segunda temporada ainda antes de a primeira terminar. A série é protagonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren e tem produção executiva de Guy Ritchie, que conhecemos de Snatch, Porcos e Diamantes, por exemplo.
É sobretudo uma série sobre crime organizado e centra-se em duas famílias da máfia que estão em confronto direto. Um sucesso da Paramount Plus, que está disponível na Sky Showtime, com episódios novos todas as semanas. O último vai para o ar no dia 4 de agosto. Depois do streaming, passamos para o cinema, onde temos de volta um franchise que já é um verdadeiro clássico. Sei o que fizeste no verão passado. Ainda temos que explicar a premissa? Neste novo filme, voltamos a ter 5 amigos que causam um acidente de viação num momento de distração, decidem encobri-lo e fazem um pacto para manter este segredo. Um ano depois, descobrem que alguém sabe o que fizeram e que prepara a sua vingança. Déjà vu, pois é, a premissa é a mesma, mas desta vez o novo grupo conta com a ajuda dos 2 sobreviventes do massacre original de 97. E sim, adivinharam, são Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt. Eu não gosto de filmes de terror, mas este sou capaz de ir ver ao cinema. E tu, Inês? Olha, eu não, e ainda bem que me explicaste a premissa, porque eu não sei, porque nunca vi os filmes originais. Oh, meu Deus. É verdade, não me atrevo. Eu prefiro outro franchise clássico, um bocadinho mais levezinho. Há um regresso a registrar esta semana. Os icónicos Smurfs, ou os Trunfos, estão de volta ao ecrã e em grande, porque é mesmo esse o nome da película, Smurfs, o grande filme. Estreia-se esta semana nas salas portuguesas e tem direito à música original de Rihanna, The Only Girl in the World, que faz de Smurfette, lá está, neste novo episódio das aventuras de Aldeia Azul. O elenco original conta ainda com James Corden, Nick Offerman, Sandra Oh, Octavia Spencer, Amy Sedaris, Kurt Russell e John Goodman. Por cá, a versão dobrada conta com nomes como Soraya Tavares, Ana Garcia Martins, Áurea, Eduardo Madeira, Kiko is Hot, Nuno Markle, Pedro Grangé ou Rita Blanco. E já que falamos de azul, voltamos ao Oceano Atlântico e a rabo de peixe. Rabo de Peixe é uma série inspirada num caso verídico. Em 2001, um veleiro naufragou com cerca de meia tonelada de cocaína a bordo e grande parte da droga deu à costa próximo da vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores. Augusto Fraga pegou no caso e transformou numa história de 4 amigos que encontram centenas de quilos de droga e decidem usá-la para mudar de vida. A partir daí segue-se toda uma série de peripécias, mas, Augusto, vamos começar pelo fim, sem entrar em spoilers, e já entramos um bocadinho por aí, não nos spoilers, mas também no tema desta minha pergunta, que é o que é que nós podemos esperar da segunda temporada e já agora da terceira, que também... A ilha da terceira é uma das ilhas mais bonitas. Não, a segunda temporada é o que eu dizia antes. A segunda temporada é claramente a maturidade da série. Eu acho que tudo o que nós, ou que eu não consegui fazer na primeira, e o que nós, os escritores, não conseguimos fazer na primeira, e aquilo que os atores não estavam, ou acharam que não estavam à altura, conseguimos focar-nos nisso para melhorar isso. Havia algumas questões técnicas que também queríamos melhorar, que acho que melhoramos, e claramente é uma série, para mim, de 2 níveis acima da primeira temporada. Sendo que tem tudo o que tinha a primeira. A loucura, a casualidade que nunca vai a favor deles, o facto de eles não saberem o que é que estão a fazer, né? Tomarem decisões erradas. E essas decisões terem uma consequência na vida deles está claramente presente. E depois a ideia da amizade, não é? Eles têm que estar juntos. A primeira temporada acaba com demasiadas mortes, foi um erro que nós cometemos na primeira temporada. Se soubéssemos que ia haver uma segunda, de cá não matávamos tanta gente. E com eles separados, 2 a caminho da América, e assim vem Rabo de Peixe. E a segunda, necessariamente, eles têm que voltar a estar juntos, porque nós queremos vê-los juntos, e a série é isso, não é? Portanto, vamos ter novos elementos? Vamos ter novas... Por isso mesmo, nós combatamos muita gente. É preciso compensar. É preciso compensar. E não vale ressuscitar. E então, acho que há novos antagonistas que são, pelo menos, tão perigosos como os anteriores, e há coisas que são completamente inesperadas. E quantos episódios é que vamos ter? São 6 episódios. Por temporada. Por temporada, exatamente. Isto é a segunda temporada. A terceira é aquilo que para mim tem sempre as terceiras partes que são boas, que são muito diferentes das primeiras e da segunda. A terceira temporada é realmente um salto grande e acho que vai ser uma grande surpresa. E já falaste aqui que é mais madura, e houve um processo também de crescimento e de evolução toda a produção. Isso também quer dizer que foi mais desafiante esta segunda temporada, de um ponto de vista quer da produção, quer criativo, e também como é que é o desafio de gravar 2 temporadas praticamente seguidas, não é? Pois, o desafio para nós, realizadores, e para a produção foi grande, mas menor que o desafio para os atores.
porque eles sim estavam numa explosão de quem é que eu sou. Quando começamos, nós realmente não misturamos as duas temporadas, ou seja, filmamos a segunda inteira e só depois a terceira, mas esse só depois foi um fim de semana. Pronto. Foi suficiente para Não mudar. dá para descansar muito. Exato. Nem para entrar. Foi para mudar o look de algumas personagens, mas como obviamente nós não filmamos cronologicamente, eles talvez estejam a filmar o 4º episódio da segunda temporada na 6ª e na segunda estão a filmar uma cena da 3ª temporada e é difícil para os atores controlar tudo, mas correu super bem. A verdade é que nós também vínhamos muito unidos da primeira temporada. A verdade é que havia uma confiança enorme entre todos. Confiávamos muito que éramos os que tínhamos que estar ali para fazer aquilo e isso faz com que a dor partilhada seja mais fácil de suportar, não é? Então, e como é que foi voltar a São Miguel, agora que já há fama, que já há hype? Foi incrível. São Miguel é incrível. Os Açores são incríveis. Enquanto preparávamos a primeira temporada, havia algum receio das comunidades locais. O que é que estamos a fazer e a tocar em assuntos que são delicados, pessoas que sofreram, famílias que sofreram. Agora, já sabendo o que é que estamos a fazer, que era uma ficção, que até de alguma forma mostrava uma população de rabo de peixe muito digna, né? O nosso Eduardo é um homem de valores, né? E que, apesar de tomar muitas decisões erradas, tenta fazer o bem sempre, né? Portanto, já sabendo isso, foi completamente diferente. Nós fomos recebidos de braços abertos nos Açores, em Rabo de Peixe em particular, mas em geral nos Açores. Esta série é claramente açoriana, eu sou claramente açoriano e quisemos que fosse muito açoriana. Foi mais fácil, então? Muito mais fácil. E é precisamente por aí, lá está, isto é uma história, são de vários amigos que têm uma oportunidade para serem felizes, mas como tu já disseste, não sabem bem o que é que estão a fazer, porque é um mundo do crime. E há logo no primeiro episódio da primeira temporada, uma frase em que o narrador está a falar de como os açorianos dizem que têm o desejo ardente de correr o mundo, mas na verdade só querem fugir à pobreza. Tu, como açoriano, como é que isso entra na série e serviu de inspiração para toda a série e também para a união destes amigos? A série é sobre a luta de classes, não é? Nos Açores, e eu fui tocado assim, havia a ideia da esperança do outro lado do oceano, mas não para cá. Portugal continental não era um destino, era sempre a América, porque todos temos um parente imigrado. Há 1 milhão de açorianos ou descendentes a viver nos Estados Unidos, Canadá, Bermuda e Brasil, tanto numa costa como na outra. Portanto, a nossa referência sempre foi os Estados Unidos, na ideia de o teto mais alto, né? De chegar mais longe, de ter mais oportunidades. No local onde a esperança nunca existiu, é uma metáfora do que eles vivem, aquelas personagens. E nós usamos o exemplo de uma pequena vila, a freguesia dos Açores, como metáfora para uma coisa maior, não é? Podia ser a Furada, ou outra população pescatória, uma vila mais pobre, mais empobrecida, com dificuldades, o mar. Qualquer vila pescatória de Portugal tem os mesmos problemas, não é? Tem dificuldade dos dias maus, não é? Que nem sempre podes ir ao mar. As pessoas que morrem no mar, a relação que têm com a religião, porque no mar todos somos católicos, quando os barcos são frágeis. E é o mar que lhes traz depois o que lhes pode permitir mudar a vida, não é? E em paralelo a isso, o mar em paralelo joga com essa ironia, não é? Por um lado, é o que lhes pode permitir uma vida melhor. Portanto, eu também escrevi esta série porque sempre pensei que era muito irónica esta ideia. Nós, os ilhéus, sempre olhamos para o mar como uma prisão, mas também como uma porta de saída. E Rabo de Peixe representa um bocadinho isso. O Rabo de Peixe, o mar também é uma personagem, não é? É. Nós, quando escrevemos, falávamos muito da ilha como personagem. Talvez tenha transformado depois na execução no mar como uma personagem. Mas a ideia de uma ilha... Eu sempre distingui os Açores de julho, agosto e setembro do resto do ano. E quem tem a sorte de poder passar um ano inteiro nos Açores, no momento em que vão embora os últimos familiares, os últimos turistas, ali a meio de setembro, muda tudo, não é? Começa a chuva, começa o mau tempo. Aquilo é verde porque chove, não há outro segredo. E começa o isolamento, há muito menos gente, as ilhas como Santa Maria duplicam a população no verão. Já agora num tom um bocadinho mais leve, a série caracteriza-se pelos estrangeirismos usados na narração, sem entrar nos palavrões, porque aqui não podemos dizer, mas há alguns que dizem, por exemplo, é lemonade em vez de limonada, television em vez de televisão e morning rush. Bem, para morning rush é melhor mesmo deixar assim. É isso. Mas o que é que te levou exatamente a essa, ou o que é que vos levou a essa decisão criativa? É uma realidade açoriana, ou seja, havendo um quarto, ou 4 vezes mais pessoas imigradas nos Estados Unidos do que açorianos do que vivendo nos Açores, todos os anos voltam.
e as pessoas que voltam da diáspora, como nós chamamos, voltam com a mistura entre o português e o inglês. Muitas vezes o português é até quase mais infantil, porque muitos colegas meus emigraram aos 4, 5 anos, e esse é o português que mantém, né? Depois falam inglês perfeitíssimo, portanto é normal que a certa altura usem o inglês. Isto é completamente o dia-a-dia de qualquer ilha açoriana no verão, que nós chamamos os calafonas da Califórnia. São pessoas que voltam da Califórnia. Exato. E o Uncle Joe representa uma outra realidade, que é essa, que são pessoas, são açorianos que emigraram para os Estados Unidos quando eram pequenos, que falam muito melhor inglês e que a sua terra é realmente os Estados Unidos, mas que foram deportados depois do 11 de setembro. E há uma realidade social complexa, que são pessoas que não conhecem de todos os Açores, cometeram um crime, cumpriram pena nos Estados Unidos e foram enviadas de volta para os Açores. E isso sente-se hoje em dia. Também se sente na série? Nós não explicamos exatamente o que é que o Uncle Joe fez nos Estados Unidos, mas alguma coisa ele fez. Porque ele claramente tem recursos, ele começa a pescar uma granada, né? Tem recursos que são de alguém que andou metido em coisas e percebe-se que é um homem com vida. Ele serve de mentor, se fosse uma narrativa clássica, ele seria o mentor do nosso herói, que o orienta, o protege e o acaba a empurrar para a ação, que é o que acontece com o Uncle Joe também. Mas é muito interessante, quem estuda a história dos Açores, que não é igual à Portugal continental, desde os Capelinhos, o vulcão ao largo do Faial, que há, não é para ser chato com a história, é muito rápido. Não, é interessante. Mas É foi interessante. escrito e assinado por JFK, que não era presidente dos Estados Unidos ainda, enquanto era governador de Massachusetts, que é uma palavra muito difícil de dizer, Massachusetts. O Azorian Act é uma previsão de visto que facilitava a entrada de açorianos nos Estados Unidos. Era uma forma do governador, na altura de Massachusetts, depois presidente dos Estados Unidos, mais tarde assassinado, de agradecer à comunidade açoriana, que já era uma comunidade importante naquela zona dos Estados Unidos, Boston e etc., e de proteger de alguma forma essa comunidade. Por isso há tantos açorianos nos Estados Unidos. Por isso o Uncle Joe fala inglês. Mas já que estamos a falar de sotaques e de palavrões, não há muito sotaque micaelense, mas a presença do espírito da ilha na série é inegável. Como é que se consegue esse equilíbrio? Porque lá está, os Açores são várias ilhas e são várias realidades. Ao ser uma ficção, é a minha visão, a nossa, nós falamos em plural, somos vários, muitos, a nossa visão de uma realidade. A questão da pronúncia, por um lado, eu sou consciente, até porque sou micaelense, de Vila Franca do Campo, que é uma aldeia pescatória também, ali a 20 km de Rabo de Peixe, que há pronúncia nos Açores. Ou seja, era muito consciente que São Miguel tem uma pronúncia micaelense e depois outras ilhas têm outras pronúncias, mas o micaelense sobretudo é mais E rabo de peixe em específico. E rabo de peixe, como todas as ilhas pescatórias, ainda mais acentuada. A questão para mim era, eu não consigo ensinar aos atores continentais a falar micaelense, sob pena de ficar uma coisa, e desculpem a quem criou esta série tão emblemática portuguesa, Os Malucos do Riso, sob pena de ficar isso. Ou seja, o risco para mim era o nosso protagonista Eduardo vai estar a falar de coisas que lhe movem de dentro, emoções verdadeiras sobre a morte da mãe, a injustiça, e o que estamos a ver é que é alguém a fingir que é açoriano. Isso para mim era um risco tão grande que eu preferi abandonar essa opção. Mas foi uma opção durante algum tempo ou não? Foi uma opção. Eles tiveram aulas de pronúncia com uma doutorada no Estado dos Açores, que é especializada nos falares açorianos, mas em particular no pronúncia micaelense. Eles perceberam não só de onde é que vinha, desde a influência flamenca e etc. Depois de 2 semanas só dos protagonistas a trabalharem isso, fizemos uma leitura de guião em micaelense e eu ia ter um ataque de ansiedade. Porque não pode ser, ia distrair completamente da mensagem. Portanto, havia 2 opções. Ou só trabalhava com atores micaelenses, não existe, o Albano Jerónimo micaelense não existe, o Zé Condessa micaelense. Existem outros, mas Portugal é pequeno. Sim, também estar a limitar a criatividade e a sacrificar o talento, no fundo. Exatamente. Era como fazer a série Braga, que fizeram há pouco tempo, e só ver atores bracarenses. Porque Guimarães a pronúncia é um pouco diferente. E Famalicão também é diferente. E a Póvoa de Varzim é diferente. É perigoso. Meter Guimarães e Braga, não se pode meter nessa guerra. É isso, não podemos estar... E não tem lógica que um ator micaelense não possa trabalhar no continente. Claro, e ao vice-versa. contrário. Portanto, foi um risco assumido, sabendo que ia ser criticado por isso. Saindo um pouco já agora da questão mais açoriana, indo à questão da produção, isto também é tudo, na verdade, uma produção com a marca Netflix, que são muitos meios maiores do que se calhar a maioria das séries em Portugal. Como é que é trabalhar com a Netflix? Como é que é a proximidade da empresa com esta produção em concreto? Lá está, eu tive sorte. A Netflix gostou, vocês sabem, veio do concurso de guiões. Sim.
Portanto, sorte número 1 foi essa, foi haver um concurso de guiões. A segunda foi concorrer e ser um dos selecionados. E eles, a certa altura, decidiram produzir o Rabo de Peixe. Portanto, eu até aqui, todos os dias, cada vez que uma notícia era boa, não é? A Netflix, eu venho de 25 anos de realizador de publicidade, não é? Portanto, a Netflix é uma marca que quer fazer coisas muito boas, que sejam relevantes para um público muito alargado. Portanto, é exatamente o que eu queria fazer. Eu nunca tive nem uma fórmula, nem uma censura que não fosse sempre a favor de... Mas isto é engaging, desculpem, eu não sei como é que se diz. É aliciante, é interessante para o espectador, é credível, e eu, como criador, foi-me dada muita carta branca, que é, agora eu vejo à distância, foi um risco enorme da parte deles, porque eu não sabia o que estava a fazer de tudo. Compensou, porque teve sucesso não só em Portugal, mas na Netflix internacional. Também sentes que isso pode ajudar a que haja cada vez mais aposta na ficção portuguesa por parte destas empresas? Sem dúvida. Eu penso que eu não sou portador de bandeira, nem quero ser. E, aliás, espero que a próxima série, que não feita por mim, é o filme, seja um êxito muito maior que Rabo de Peixe. Rabo de Peixe tenha sido o primeiro passo de muitos, não é? E espero que todos os criadores e criadoras de Portugal e realizadores e realizadoras estejam a fazer coisas boas e melhores que esta. Mas não é frequente haver segundas temporadas. Muitas séries que nós gostamos não chegam à segunda temporada. E não é frequente eles aprovarem segunda e terceira temporada em conjunto. Quase nunca acontece. E não é por outra coisa que pelos resultados da série. Resultados quer dizer número de horas vistas no mundo desta série. A série foi um êxito realmente também fora de Portugal. Que a estatística vale o que vale, mas eu recebi mensagens, centenas, milhares talvez de mensagens de pessoas do mundo todo a dizer que gostavam da série, não era mais nada que isso, mas bastante incrível. Agora a pressão. Não sei, nós trabalhamos igual. A verdade, tivemos mais liberdade na segunda temporada e de alguma forma, e eu penso que falo para mim, pelos atores e pelos guionistas, sem dúvida, para a produção, toda a gente, tínhamos uma vontade de dizer nós sabemos fazer melhor, muito melhor que isto. E queriam voltar a Rabo de Peixe. E queriam, sim. Ainda havia muita coisa a dizer. Sim, há muitas coisas a dizer. A história, no fundo é isso, a história é uma desculpa para dizer outras coisas, não é? E tivemos a sorte da terceira temporada, que começamos a dizer outras coisas novas, e um dos guionistas viu o final da terceira temporada e começou a chorar compulsivamente há uns dias atrás. Portanto, eu acho que estamos num sítio mesmo bom. Fica já aqui a dica para os espectadores prepararem-se emocionalmente. E pode haver quarta, se houver abertura para isso, ou a história termina no terceiro? Nunca se sabe, não é? Obviamente, e não... Como jogadores de futebol que nunca dizem nada. Certo. Eu, como criador, penso que a série acaba aqui. Porque é um ciclo. Nós tentamos que fosse um ciclo. Mas também, quando fizemos a primeira, não sabemos que ia haver uma segunda, né? Portanto, quanto mais uma terceira. Quanto mais uma terceira, exatamente. Augusto Fraga, criador de Rabo de Peixe, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso podcast. Estamos à espera da segunda temporada e da terceira de Rabo de Peixe. Ainda vamos querer que faças mais uma coisa antes de deixarmos ir embora. Okay. É que no final de cada episódio nós fazemos uma recomendação, ou se estiveres com um espírito incendiário podes destruir um filme ou uma série para as pessoas verem neste fim de semana, mas como não há Bela sem senão, ou neste caso o peixe sem aquelas partes esquisitas, tens apenas 30 segundos. Antes de começares a contar, só dizer que tentemos sempre que seja uma construção de uma coisa positiva, mais do que uma destruição, porque dá tanto trabalho fazer o que quer que seja. E não é só por empatia com quem o fez, ou seja, nós podemos hoje pegar no Shawshank Redemption, para dar assim um exemplo que ninguém diz mal, que é impossível dizer mal, e destruí-lo. Quer dizer, é previsível, quer dizer, no final é previsível. Tudo pode ser visto de um lado negativo. Eu gostava de falar do filme A Real Pain, que é um filme realizado por Jesse Eisenberg, que é também um ator. É uma história muito simples e é um dos filmes que me apaixonou ultimamente. E acho que, sendo que é um assunto que não me toca pessoalmente, não deixa de ser uma viagem de dois primos, deixa coisas que nunca te vais esquecer. Chegamos ao dentro fim. Do tempo, sim senhor. Sim, senhor. 28 segundos, acho 28 segundos a terminar. Muito bem. Chegamos assim ao fim deste episódio do podcast do Watch Party e aproveito para agradecer novamente ao Augusto Fraga por ter estado connosco. Podem ver Rabo de Peixe na Netflix, a primeira temporada já lá está e a segunda vem a caminho e a terceira também. E a terceira também, exatamente.
No próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Já sabem, marquem no calendário, todas as semanas há uma nova Watch Party às quintas-feiras. E até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Este episódio em específico tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Eduardo Soares da Silva e Miguel Marques Ribeiro. As 3 miúdas mais cool da capital têm todos os dias opiniões controversas sobre as situações menos inesperadas. Porto, Coimbra e Setúbal, representadas no Drive-In da Mega Hits. Conhece a Catarina Maia, Maria Petronilho e Madalena Costa no formato podcast do programa que podes ouvir a qualquer dia e hora nas plataformas digitais.